Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos ler. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém. Quero destacar duas coisas importantes aqui nesse versículo. Estamos em guerra, como sempre, né? Para variar, só uma guerra diferente, né? Mas sempre estamos em guerra contra as trevas. E nesse momento precisamos ter cautela, precisamos ter discernimento espiritual e precisamos ter fé e força no Espírito Santo de Deus. Mas precisamos de algo fundamental, que sem isso ninguém ganha guerra. Sabe o que é? Vida de santidade. Temos que fechar as brechas. E só há uma forma de fechar a brecha: não viver na prática do pecado. Estou dizendo não viver na prática do pecado. Às vezes a gente peca, não tem jeito, né? Uma hora ou outra. Pedimos perdão, seguimos a caminhada. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Mas eu estou falando de viver na prática do pecado. Aquele que vive na prática do pecado, a palavra de Deus fala aqui que é bem claro, ele é do diabo. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a injustiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então nós temos que ter discernimento entre a diferença de viver na prática do pecado e viver e cair no pecado de vez em quando. Há uma diferença muito grande de, às vezes, cometer um ato de justiça e ser uma pessoa injusta. Nós temos que buscar de Deus discernimento espiritual. E muitas pessoas não estão tendo discernimento espiritual. Então, nesses dias de oração, nesse dia de clamor pela nação, pela sua vida, pela sua família, busque discernimento espiritual. Busque entender exatamente aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Mas busque, principalmente, colocar a sua vida no altar. Vamos orar nesses dias pedindo perdão pelos nossos próprios pecados. Vamos orar pedindo perdão pelo pecado da nação. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, nos lave e nos purifique de todo pecado, de toda a contaminação do pecado. Mas, principalmente, vamos nos posicionar como uma vida de santidade. Vamos pedir a Deus que a igreja do Senhor se posicione numa vida de santidade, porque isso é fundamental. Sem isso, não tem jeito de ganhar a guerra. Não tem como. Só tem uma forma de ganhar a guerra, é ter vida de santidade, buscar o Senhor, porque aí ele se levanta sim. Mas, com brecha, o inimigo entra. A palavra de Deus é bem clara: não deis lugar ao diabo, porque se você der, ele vai entrar e vai destruir sua vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é algo tremendo também, tremendo, que aqui fala bem claro, versículo B, né, parte B desse versículo fala: para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Então ele se manifestou para isso. E é isso que ele faz. E é isso que nós estamos declarando e é isso que vai acontecer. Todas as obras do diabo estão sendo destruídas na sua casa, na sua vida, na sua família, na minha vida e nesta nação. E é esta palavra que Deus nos dá, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir com todas, disse todas as obras do diabo. E eu declaro no nome de Jesus que todas as obras do diabo estão sendo destruídas, serão destruídas no Brasil, na nação e nas nossas igrejas e nas nossas famílias e nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.